Eu tenho aqui alguns galhos de rosa do deserto. Eles estavam em cima de um muro e o gato acabou derrubando. Então vou ver como é que está o caudex desses galhos aqui. Eles estão aqui há pouco mais de um ano, mais ou menos 1 ano e 2 meses. E o substrato que eu usei aqui, areia pura. Então vamos ver logo esse aqui. Eu estou vendo que algumas raízes já estavam começando a ficar ruins, mas tem um desenvolvimento aqui de uma raiz, que está tomando função de caudex. Está bem legal. Ainda bem que o gato acabou derrubando, porque eu vi que tem alguns problemas aqui de cochonilha. Eu não sei se dá para ver aí no vídeo, tem umas partes meio brancas nas raízes, então é cochonilha. Então aproveita já para eliminar. Olha aqui, essas partezinhas brancas são tudo marca da presença de cochonilha. Quando eu plantei esses galhos, gente, eu deixei meio abandonado. Eles não se desenvolveram muito, depois que eu plantei. Assim, questão de tamanho, de folhagem, alguns até floraram, mas não foi assim um desenvolvimento tão bom se comparado com as outras plantas que eu tenho mais cuidado. Esse aqui está com a raiz bem legal, está com a raiz mais comprida, mais formada, mas aqui a parte de caudex ele não formou praticamente nada. Já dá para ver que muitas raízes apodreceram a ponta. Gente, as cochonilhas também fazem isso, tá? Isso aqui, o apodrecimento de raiz não é só causado por bactéria, por fungo. Quando tem infestação de cochonilha muito grande em raiz, às vezes acontece de começar a apodrecer no lugar que elas estão ali sugando a seiva, quando a infestação é muito grande. Provavelmente foi o que aconteceu com esse galho aqui. Esse aqui já dá para ver que está com a raiz um pouco mais legal do que o outro. Já houve aqui a formação de um pouco de caudex. Lembrando, gente, que essas, como eu falei antes, eu meio que tinha deixado abandonado essa floreira aí com esses galhos. Eu não colocava adubo aqui com a mesma frequência que eu coloco nas outras plantas. Eu colocava assim uma vez ou outra, quando sobrava, ou então quando eu lembrava, porque elas realmente estavam abandonadas. E esse galho aqui, ó, é um enxerto. Eu fiz um enxertinho aqui de L14, já faz bastante tempo, mas ele nunca chegou a abrir flor. Já chegou a emitir botão, mas não chegou a abrir. Tá aqui marca de cochonilha de novo. Bastante cochonilha de raiz. Vou tirar aqui o próximo, vamos ver como é que ele tá. Ó, tá legal, tá dobradinho o caudex. Tá com um formato bem legal. Esse caudex, quando ele tiver bem maior, dá para fazer até um tipo de escultura, alguma coisa com a rosa do deserto, por causa desse desenho aqui de caudex. E isso é uma coisa bem interessante de enraizar galhos de rosa do deserto. Se a gente colocar ele meio torto, a gente pode moldar a raiz num formato que quando ela tiver maior, que a gente for fazer o levantamento desse caudex, ele vai ficar com um formato bem diferente de uma planta de semente. E aí fica bem interessante de fazer isso. Aqui também, ó, bastante cochonilha de raiz, essa parte cinzenta, tudo cochonilha de raiz. Vou limpar todas essas raízes aqui para tirar todas essas cochonilhas e já replantar elas. Esse galinho aqui ficou meio deitado, Ele era deitado assim porque esse gato que derrubou esse vaso aqui, ele dormia dentro desse vaso. E aí acabou entortando, não fui eu que entortei de propósito. Mas acabou que deixou o caudex no formato mais interessante. Aqui, ó, bastante cochonilha. Lembra que eu falei que elas vão se acumulando na ponta das raízes, vão sugando a seiva e a raiz acaba morrendo. Não necessariamente seja a podridão, e sim as cochonilhas que vão se acumulando cada vez mais e aí vão danificando a raiz a ponto de que a planta não consiga ter aquele enraizamento, Ela não consegue desenvolver muita raiz de absorção. Agora vamos aqui para o último. Uou! Esse tá bem legal, nossa. Eu não achei que tivesse tão grande. Olha que legal que tá esse aqui. O enraizamento dele tá muito bom. Tem também um pouquinho de cochonilha, mas a parte central aqui do caudex se desenvolveu muito bem. Esse aqui realmente me surpreendeu, Comparado com os outros, ele está bem grande, bem desenvolvido. E aqui estão os galhos, E dessa vez foi até bom o gato ter derrubado, porque aí eu vou poder cuidar melhor desses galhos. E deu para ver aqui como estão o desenvolvimento dos caudex, E deu para livrar também esses galhos das cochonilhas de raiz.